Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Eu faço menção do Salmo 32, versos 1 e 2, para a nossa meditação esta manhã. Também em Romanos capítulo 4, no verso 4, Paulo diz: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Claro, se alguém faz por merecer, então o galardão é dado a ele porque ele mereceu. Mas no verso 5 ele diz: Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Em outras palavras, a pessoa que não consegue ser bom, perfeito, mas ele crê naquele que o aperfeiçoa, que o justifica, então a sua fé lhe é imputada como justiça, porque ele crê e ele aceita o que o Calvário fez por ele. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, resta a pergunta: quem é este homem a quem Deus não imputa pecado? Este homem é aquele que está escondido em Cristo. Para esta pessoa que está morta, escondida em Cristo, pessoa que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, ele é um cristão, para essa pessoa não há condenação. Deus não lhe imputa o pecado e não existe nenhuma condenação para ele. É o que o apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 25, Deus diz assim: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. No capítulo 44, verso 22, Deus diz: Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 16, Paulo diz assim: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, Deus, ele deixa bem claro para nós que aquele sacrifício lá no Calvário resolveu de uma vez por todas o assunto do pecado.
Porque na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 14, Deus diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, nós não fomos aperfeiçoados pelo que nós fazemos. A Bíblia diz, em Hebreus 10, 14, que com uma só oblação, ou seja, com um único sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. A palavra santificado quer dizer separado. Deus nos separou para Ele. No Salmo capítulo 4, verso 3, o salmista diz ali: porque o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E Deus nos separou para Ele, não porque somos bons ou isso ou aquilo. Ele nos amou. Ele nos amou. O profeta fala na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, que antes da fundação do mundo, Deus viu que algumas pessoas desejariam ser salvas. E para essas pessoas que desejariam ser salvas, Deus criou uma válvula de escape. Ele abriu uma porta, criou um caminho. E este caminho é Jesus, é o Calvário. Então, essa é a nossa grande chance. Então, a pessoa que deseja esta oportunidade, Deus mostra isso para ela, que existe uma porta, existe uma saída, existe um caminho a ser percorrido. E a pessoa que deseja, ela agarra isso entre a vida e a morte. Ela percorre o caminho. Não importa quão difícil isto seja. Ela não pode largar isso, ela não consegue largar isso. Isto para ela está fora de questão. Ainda que isto lhe custe a vida, ela percorrerá este caminho. Isso é tudo para ela. Deus é tudo para essa pessoa. Que pessoa? Você, eu. Nós não estamos, embora tenhamos o desejo, embora esteja dentro de nós o desejo de honrá-lo e servi-lo, embora esteja dentro de nós um desejo de perfeição, nós gostaríamos de ser perfeitos. Porém, estamos em uma dimensão humana. Esse desejo, esse anseio de perfeição, isso é o homem de dentro e a mulher de dentro. Existe algo dentro de nós que é a nossa representação, é a parte divina, que habita em nós. Isto grita, clama, deseja, anseia pela perfeição. Porém, a parte humana é o Romanos 7. A parte humana, que é pecado, ainda não foi redimido. Essa parte humana dá a Deus a oportunidade dele manifestar os seus atributos de Salvador, de Redentor. Isto através de nossas falhas. Porém, dentro de nós já fomos redimidos. Nosso espírito é redimido. Nosso espírito não é mais mundano, terreno, porque nós nascemos de novo. O novo nascimento é a mudança da natureza do espírito. Então, a natureza do nosso espírito foi mudada através do novo nascimento. Então, agora nós não temos mais desejo de pecar. Não quer dizer que nós não sejamos tentados. Sim, nós somos tentados. Temos que ser tentados. Porque é na tentação que nós adoramos a Deus. Quando você é tentado e você então opta por Deus, você escolhe a Deus, você não vê, eu não vejo.
mas isto sobe como um cheiro suave nas narinas de Deus. Então o diabo coloca uma tentação diante de mim, diante de você, e o nosso espírito que é redimido diz: não, eu escolho a Deus. Então, nós vamos então de luta em luta, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Essas tentações, essas lutas, elas têm que haver, têm que existir, porque Deus quer que tenhamos vitória, e para haver vitória tem que haver lutas. Então nós sofremos tentações e tribulações. Não quer dizer que vencemos sempre. Às vezes nós erramos, falhamos, tropeçamos. Mas o que disse João? João disse: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó, meu irmão, minha irmã, se você está nesse caminho, se Deus bateu na porta do seu coração, se você crê nesta palavra de coração, se você está lutando com tudo que pode para se manter no caminho, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Não é que você seja bonzinho ou isso ou aquilo. Não. Se você está nisso, é porque Deus te chamou. É Deus que coloca a vida dele dentro de nós. Então, em Romanos capítulo 9, verso 13, Paulo disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, Deus viu o seu coração honesto. Deus viu que você desejava uma oportunidade, desejava uma chance, e Deus te deu. Deus te deu esta grande chance. Ele colocou o seu nome no livro da vida. Agarra a sua oportunidade. Seja feliz. Use a cada dia da sua vida para honrar a Deus. Faça algo para Ele. Adore a Ele. Não tente você ser aquilo que você não é. Reconheça que você é um pecador salvo pela graça. Você não tem mérito nenhum. Não há nada que você possa fazer para merecer. Foi tudo a graça e a misericórdia de Deus. Ele pagou o preço por você. Você está salvo. Agora, o que podemos fazer é viver uma vida de gratidão. Como disse o profeta: o meu desejo principal é pregar o Evangelho e trazer honra a Jesus Cristo no tempo que me resta sobre a terra. É isso que Deus quer que eu faça, é isso que Deus quer que você faça, que tragamos honra a Ele no tempo que nos resta sobre a terra. É para isso que estamos aqui, para honrá-lo, amá-lo, nas decisões do dia a dia, nas bifurcações da vida, e nos conduzir com alegria em meio às aflições que Ele, em sua sabedoria, permite vir sobre nós. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.